minutos. Carvalho Supermercado tem sempre um bem pertinho de você. Clínica de Olhos São Camilo, com modernas instalações. Também tempo e temperatura, 35 graus em Teresina. E agora vamos à nossa entrevista. Já recebo aqui nos nossos estúdios a delegada Andréia Magalhães, ela que é presidente do Sindepol. E com ela conversaremos, delegada, a partir de agora, então, foi anunciado hoje que haverá essa implantação de juízes permanentes na Central de Flagrantes. Como é que vai funcionar? Isso, devido a essa circunstância que ela só aumenta a situação de preso de delegacia, ela já é uma situação recorrente e bastante grave. Essa semana mesmo tivemos um incidente onde um delegado e um escrivão, tentando conter a fuga de um autuado na central, acabaram saindo lesionados, inclusive o escrivão chegou a fraturar o braço, até onde eu tive conhecimento, uma situação lamentável. Mas é uma situação que a gente vem dizendo que é um risco para a população e para os operadores de segurança. Há um flagrante desvio aí de função por parte dos agentes de polícia civil. A nossa atividade policial já é uma atividade estressante por natureza. A central de flagrante, todas as autuações de flagrante são feitas da capital e metropolitana, são feitas hoje na central de flagrante. Então já é uma situação de grande demanda, de grande movimentação e que ainda assim a gente ainda tem que conviver com essa situação de permanência dos presos autuados. Por quê? Porque o ideal seria o quê? Uma vez lavrado o auto de prisão em flagrante, imediatamente fosse o preso encaminhado ao sistema prisional. Como a exemplo da Polícia Federal. Hoje a Polícia Federal, quando faz suas autuações, ela não fica aguardando a vaga. Ela simplesmente pega o preso e leva para o sistema prisional. Porque a Polícia Federal não tem cela e nem é para ter, como a Polícia Civil também não. Então, assim, não adianta tentar resolver os problemas nas delegacias. O problema não são as delegacias. As delegacias, elas não têm estrutura, porque não é para ter essa estrutura de sistema prisional. Então... Delegada, eu sei que a situação de trabalho dos delegados de Polícia Civil no Piauí é terrível. Em Teresina é ruim. No interior, talvez pior ainda. Só para citar, esta semana foi interditada a delegacia do município de Monsenhor Gil, que ameaçava cair sobre as cabeças do delegado e dos policiais. Uma situação absurda. E os presos vieram para Teresina, onde já há uma superlotação nas delegacias que não são locais para encarceramento dos presos. O que eu pergunto à senhora é, o Conselho Nacional de Justiça recomendou ao governo do estado a construção de um centro de triagem com 160 vagas, de modo que houvesse essa rápida separação de presos perigosos, não perigosos, quem pode pagar fiança e responder em liberdade. Com a construção desta central de triagem, se o governo cumprir a recomendação, o governo Luiz Martins resolver cumprir, ela resolve o problema, pelo menos no curto prazo? Eu acredito que sim. Eu acho que essa é a única solução. Eu acho que já está mais do que na hora, o tempo já até passou, uma vez que, como eu já disse, esse problema já é muito antigo. E o centro de triagem ia servir para até organizar o sistema prisional, que hoje está desorganizado. Por quê? Porque uma vez sai o preso, certo? Diretamente da Polícia Civil, aguardando a vaga do sistema prisional, ele é colocado onde tem vaga. E, na verdade, não é para ser dessa forma. É para ser da forma correta, como manda a lei de execuções penais. Então, de acordo com a periculosidade, de acordo com o tipo de crime, e esse centro de triagem vai servir para isso. Porque o próprio sistema prisional vai gerir essa triagem e vai encaminhar de acordo com a necessidade. Hoje temos 85 presos detidos irregularmente nas nossas unidades policiais. Entre 3 delegacias distritais, uma especializada e a central de flagrante. A senhora tem alguma sinalização de onde ficaria localizado esse centro de triagem? Há algo mais concreto sobre ele? Hoje eu acompanhei o corregedor, Paz Landim, corregedor do Tribunal de Justiça, que está tendo a sensibilidade necessária e também está tendo o empenho necessário nessa situação. A gente visitou um terreno atrás da Irmão Guido, um terreno amplo que satisfaz, sim, a construção de uma casa nesses moldes. Uma vez que ele não é um presídio, ela não é para funcionar como presídio, ela é para funcionar como uma triagem necessária anterior ao recolhimento do sistema prisional. Aí o corregedor também estabeleceu o regime de mutirão, onde os juízes irão analisar
E, inclusive, se o centro estivesse funcionando, já seria no próprio centro, onde cada situação de cada preso seria olhada de uma maneira específica e individual. Ou seja, ia tornar um sistema bem mais eficaz e bem mais rápido, de uma maneira mais correta do que da maneira que tem sido feito. Agora, delegado, esse centro ele segue algum padrão de outro estado? É referenciado? Como é que vai ser? Alguns estados já têm esse setor. Então, cabe agora à Secretaria de Justiça procurar saber como funcionam esses estados para tentar colocar aqui, mesmo porque a gente tem que se pautar por bons exemplos. Sem dúvida. Não com a nossa situação, ela já é pública, notória e nacional. O CNJ veio aqui e já estabeleceu. Então vai bem mais do limite aqui do Piauí. Já está fugindo aqui a seara do Piauí. O Conselho Nacional de Justiça classificou de absurda a situação dos presos provisórios na casa de custódia, né? 70% deles já deveriam ter sido julgados. Gostaria de falar de um outro assunto. A senhora não é apenas uma delegada, mas uma representante da categoria. E eu sei que a senhora está empenhada em uma campanha de valorização do delegado, assim como a OAB faz campanhas regulares de valorização dos advogados e os conselhos de classe dos seus afiliados. Isso. Ao assumir o sindicato, agora no mês de julho, eu percebi essa necessidade e, como é uma atividade muito estressante, o policial, o delegado, ele tem que estar em constante processo de valorização e também de atualização. Então, percebendo isso, nós do Sinepol estamos agora traçando uma campanha no qual a gente possa mostrar para a população a importância do delegado de polícia. Ele é o primeiro garantidor do direito e garantia do cidadão. Na verdade, é a porta aberta para a comunidade, é a primeira pessoa que o cidadão, a sociedade vai buscar em busca dos seus direitos, e sempre são situações adversas, porque o crime acontece e vai continuar acontecendo, e cabe a gente, como delegado, agir prontamente, atender bem a população. Então, buscando essa melhoria no trabalho prestado, na imagem do delegado de polícia, a gente está trabalhando essa valorização. Também tenho me empenhado a nível nacional, uma vez que os delegados do Brasil inteiro hoje já têm essa mentalidade. A gente tem alguns entraves, por exemplo, a gente não tem ainda autonomia administrativa e financeira, isso é um entrave dentro da Polícia Civil. A gente precisa sair dessa vinculação, a exemplo de outros órgãos, do Ministério Público, Ou seja, a delegacia receberia o dinheiro ela própria e o delegado ia gerir os recursos. Poderia, por exemplo, hoje a gente tem uma deficiência muito grande, estrutural e pessoal. Eu me preocupo muito, não é só com hoje. Hoje eu estou super preocupada, mas eu me preocupo ainda mais com amanhã. Por quê? Porque temos policiais que daqui a uns anos vão se aposentar, a gente precisa trabalhar isso, policiais, delegados, digo policial como um todo. Então isso tudo tem que ser trabalhado. A Polícia Civil, ela é uma instituição de grande valor, é uma instituição que mesmo em condições adversas tem mostrado aqui para a população piauiense grandes operações, e inclusive em estados vizinhos. Você pode observar que não tem sido desta forma, mas a gente espera que tenha sido. E a gente quer prestar o serviço ainda melhor, só que a gente quer condições para prestar. Ok. Bem, só fazer um último comentário, Suzy, nosso tempo deve estar estourado, né? Nogueira já está falando aqui. Tem que vencer o obstáculo também, delegada, da boa convivência entre os agentes e os delegados. Ultimamente vocês andaram se estranhando por questões salariais, e, claro, isso termina azedando o relacionamento no dia a dia. Não vou ouvir isso por parte dos delegados, né? Pelo contrário, a gente trabalha a polícia como um todo. E eu acho que, no final, realmente eles desvirtuaram o foco, né? Porque, na verdade, o entendimento deles tem que ser com o governo, não diretamente com os delegados. É uma equipe, né? Isso. Então, a gente tem que trabalhar em parceria, mas eu tenho uma equipe maravilhosa na DPCA, sempre tive, sempre busquei, e trabalhos prestados em virtude desse bom relacionamento. Obrigado, delegada. Obrigada, delegada. Obrigada, Ari. Bom final de semana, para vocês também. 70 Minutos fica por aqui. Nós temos encontro